parte técnica. Mateus capítulo 5, versos 13 ao 16. Diz assim a palavra de Deus: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Feche os teus olhos, vamos orar. Ó Deus, obrigado pela leitura da Tua palavra, pelo livre acesso a ela. Agora, Senhor, eu lhe peço, encha-nos do Teu Espírito, a fim de que possamos ter o coração aberto para receber a Tua palavra, o Teu Evangelho em nossos corações, e pelo poder do Teu Espírito poder transformar as nossas vidas, nos capacitar, nos potencializar. Assim como oramos para que Teu Espírito venha com fogo, que a pregação seja sempre, Senhor, em chamas, para que nós recebamos do poder que vem do alto, que muda, que molda as nossas vidas. Fala, Senhor, ministra aos nossos corações, em nome de Jesus, amém. Amém. A maioria de nós, pelo menos, sabe que o Sermão do Monte é chamado de o coração do Evangelho, aonde, numa ministração pública de Jesus ali, para aquela multidão sentada e ouvindo, ele sintetizou, vamos dizer assim, tudo a respeito do Evangelho, a respeito do cristianismo verdadeiro. O que muitos não sabem, ou muitos equivocadamente distorcem, é quando dizem, ou quando percebem que o Sermão do Monte é um conjunto de regras e princípios a serem seguidos. Quando o Sermão do Monte nos parece algo que nós devemos fazer, que nos chama a seguir e executar esses princípios, esses valores. Outros acham que o Sermão do Monte foi dado a certas pessoas em particular, aqueles discípulos daquela época, a alguém que seguia Jesus pessoalmente, e não a todos aqueles que seguem Jesus até hoje. Todas essas coisas são equivocadas, porque na verdade o Sermão do Monte é uma declaração do caráter do crente, e não uma disposição ética e moral de regras e princípios que o crente deve seguir, entendendo que aquele que verdadeiramente é discípulo de Jesus é crente verdadeiro. O que importa não é o que ele faz, é o que ele é. O crente verdadeiro, ele se diferencia do mundo, ele se diferencia de todas as pessoas, na sua essência, e não apenas o seu comportamento. Então, quem que é o crente verdadeiro? Aquele que é essencialmente diferente, onde a sua natureza foi regenerada, transformada, e o resultado é isso que Jesus diz aqui. As bem-aventuranças não são algo que você passa a tentar executar, porque nós não podemos executá-las por nós mesmos, por um aspecto da vontade, do desejo. É algo que não cabe à nossa natureza fazer, mas sim a Deus fazer em nós. Então nós não conseguimos executar, exercer tudo isso que Jesus diz aqui por nós mesmos, apenas por uma tentativa de executar, por uma tentativa de fazer. E isso é feito de maneira sobrenatural pelo Espírito de Deus em nós. Então, essa é a introdução que eu quero dar a respeito de uma pequena parte
desse grandioso sermão de Cristo Jesus. E falando em sermão, né? Porque hoje o que mais é difícil ouvir na igreja é sermão. Porque o sermão, ele é dado dentro do Evangelho para impactar e confrontar as nossas vidas. E o sermão, ele deve vir com amor, com paixão, com humildade, mas cheio da presença do Espírito. E é ele que alerta, admoesta, exorta as nossas vidas. Agora, palestras intelectuais, processos metodológicos que muitos fazem, não são sermões. Você sai ali impactado pela inteligência e a capacidade do mestre, do erudito que falou, mas você não sai transformado no coração. Então o sermão visa o seu coração. Palestras, essas outras coisas que andam fazendo por aí, visa a sua mente, né? Então vamos lá. Olha o que Jesus diz primeiro: vós sois o sal da terra. Ele não está dizendo você deve ser, você precisa ser, você deve fazer isso, você deve fazer. Ele está dizendo você é, vós sois. Precisamos entender isso, né? Ele não está dizendo, e às vezes a gente fica achando que quando diz vós sois o sal da terra, ele está chamando a igreja, como se a igreja, como instituição, como coletividade pudesse fazer isso. Não, ele está chamando cada um de nós individualmente. Ele está dizendo para cada um de nós individualmente: vós sois o sal da terra. Ele está dizendo, vós tem que ser, você tem que fazer, vós sois. Se você é crente de verdade, você é o sal da terra. Vamos entender mais isso, se é que você já ouviu várias vezes, se é que você entendeu. Primeiro, entender por que eu tenho que ser o sal da terra e a luz do mundo. Porque também ele diz, vós sois a luz do mundo. Veja que a terra, o mundo, quando fala de mundo, ele não fala só de sistema, ele fala das pessoas, de tudo que acontece no mundo. E é intrigante ouvir as pessoas entenderem que o mundo pode melhorar. É interessante ouvir as pessoas achando que o mundo vai melhorar. Olha, o sal tem como princípio primário, prioritário, preservar. Preservar de quê? Quando ele é lançado na carne, por exemplo, ele preserva da putrefação, da degeneração, da decomposição dos alimentos. O mundo está degenerado, o mundo está em estado de putrefação moral, social, ético. Agora, o que é interessante é que nós sabemos e ficamos assim, mas o mundo precisa melhorar. O mundo tem que, agora vai melhorar, agora vai. O mundo é isso. O mundo não vai melhorar. O mundo não vai melhorar. O mundo jaz no maligno. O mundo já em estado de decomposição e degradação moral o tempo todo. Por que a gente fica só falando nas coisas que o mundo está acontecendo no mundo? Olha o mundo do jeito que está, olha a sociedade do jeito que está, olha a política do jeito que está. E é isso que a igreja perdeu o seu foco do evangelho e do que ela é e deve ser, porque ela agora se tornou muito apta a olhar para questões políticas e sociais e não para o evangelismo, para as questões do reino. Veja que a gente precisa parar e perceber isso.
Então, o mundo já está em decomposição. O mundo está assim. O que vai acontecer com esse mundo? Nós sabemos o que vai acontecer. Todo crente verdadeiro sabe o que vai acontecer com o mundo. Todo crente verdadeiro devia saber que o mundo está nisso. Que surpresa nós devíamos ter em nós quando vem pestes e pandemias. A palavra de Deus diz o tempo todo: nos últimos tempos haverá rumores de guerras, pandemias, desastres da natureza e tudo isso. Tem alguma coisa surpreendida aí? Todas horas, todo momento nós estamos enfrentando guerras, conflitos, desastres ecológicos, pandemias, enfermidades e tudo mais, e a gente fica surpreso. Os homens serão amantes de si mesmos, os homens não honrarão pais e mães, não terão afeição natural. Que surpresa, a Bíblia diz isso o tempo todo. E a gente está assim: olha como é que estão esse povo, olha como é que está, que coisa é isso, será que vai melhorar? Não vai melhorar, e nós não deveríamos estar surpresos com essas coisas. O mundo jaz no maligno, o mundo é inimigo de Deus, o mundo já é condenado, mas sempre a gente acha que vai mudar, e a gente esquece que nós sim somos a diferença essencial deste mundo. A diferença essencial deste mundo. A palavra de Deus, o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 19, diz: e o julgamento é esse, que a luz veio ao mundo, mas eles amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. O mundo é mau, o ser humano é mau, o coração do homem é corrompido, e a gente fica achando que é diferente. Qual que é a nossa parte? Se há alguém que pode fazer diferença, é aquele que tem o Espírito de Deus, é aquele que foi liberto da escravidão do pecado e dos efeitos nocivos e destruidores dele. Vós sois o sal da terra. O sal que preserva os valores, preserva os princípios, conserva aquilo que verdadeiro e real é da parte de Deus. Ninguém mais consegue. Para quem que ele está falando? Para aqueles que têm Cristo Jesus. Não é religião que salva. É engraçado como o crente adora dizer assim, né? Olha, tem gente lá de fora que é tão bom, que é mais crente do que o crente. Você pode ter comportamentos bondosos, você pode ter atitudes bondosas. A graça de Deus, comum de Deus, faz com que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, ele tem consciência moral do que é certo e errado. Algumas pessoas têm atitudes boas, mas o que faz a diferença? Ele tem Jesus no coração, ele foi regenerado pelo Espírito Santo. Se não foi, ele pode ser bonzinho que for, ele pode fazer o que for, ele não é sal da terra. E nós precisamos parar de nos iludir. Essa linha ecumenista que faz aí, essa linha do politicamente correto, nós precisamos entender o que o Evangelho diz. Ele está dizendo para mim, para cada um de vocês: vós sois o sal da terra. Você é crente, você tem Cristo, você foi regenerado, então você é essencialmente diferença, porque o problema da humanidade, do mundo, não está nas situações, nas circunstâncias, está no coração. Tem gente que diz: porque são situações, é porque é onde nasceu, é onde isso. O pecado, quando entrou no mundo, Adão e Eva viviam no paraíso. E mesmo assim o pecado entrou.
A desobediência veio e sofremos as consequências disso. O sal também serve para dar sabor a um mundo completamente insatisfeito, a um mundo sem sabor, a um mundo sem tempero. Há as pessoas que buscam satisfação em tudo e qualquer coisa e nunca vão encontrar. Porque só aquele que tem Cristo, que foi regenerado, tem o sabor da vida, tem o sabor da essência. Só aquele que de fato tem Cristo, foi regenerado, é crente de verdade, sem esse sabor, e pode dar sabor a um mundo completamente desfalecido de sabor. Eu poderia ficar falando aqui horas sobre isso. Eu poderia ficar falando um monte sobre isso. E a gente olha isso aqui e fala de uma maneira tão superficial. A gente fala achando que é algo que a gente deve fazer. Não! É algo que nós somos. Somos. Lembre-se que para você ser um crente de verdade, o que você é muito mais importante do que o que você faz. E o que você vai dar o resultado naquilo que você faz. Tem muita gente achando que ser crente verdadeiro é só se comportar de determinada maneira. Não é comportamento que estão falando. É a essência, é o coração do homem. Do coração procede os homicídios, os adultérios, tudo que é podre, porque é o mal que sai do coração do homem. Agora ele também diz: vós sois a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Ele não está dizendo, você tem que ser, você tem que fazer, você é a luz do mundo se você é um crente de verdade. A luz do mundo. É engraçado, porque você percebe que, historicamente falando, no século XV e XVI, quando veio a Renascença, o período da Renascença, historicamente falando, é onde o homem passou a entender e a buscar o conhecimento organizado. E ele achou que esse conhecimento, as coisas iam mudar. Aí veio o século XVIII com o iluminismo. Aí sim, o conhecimento do homem que vai mudar toda a situação. Agora, o mundo vai mudar. Porque o homem, através do seu conhecimento, através da ciência, da filosofia, do entendimento intelectual, ele vai transformar o mundo. E aí a gente vê, por exemplo, que começou a tecnologia, e a ciência começou a descobrir, a ciência vai descobrir toda a cura das doenças, a ciência vai descobrir tudo que faz para mudar o homem. A ciência, o conhecimento vai trazer uma mudança no mundo e vai trazer paz ao mundo. Vamos construir instituições que vão trazer paz e harmonia ao mundo. O mundo não mais, os homens vão saber se relacionar melhor, os homens vão saber respeitar as nações, os homens individualmente, coletivamente, por grupo, por nações, vão saber viver. É engraçado que começando o século XX, aonde isso chegou a um ápice grande, nós já tivemos 2 guerras mundiais e o homem nunca parou de guerrear, de ter conflitos. As situações estão cada dia mais alarmantes. A filosofia, a sociologia, a psicologia que veio para melhorar a vida do homem, o homem nunca esteve tão pior do que estava. Por quê? Porque todas essas ciências, elas falam,
da biologia do homem, elas detectam as enfermidades, elas detectam problemas, elas detectam tudo que está acontecendo, elas só não conseguem o quê? Dar a solução, porque elas não têm. Você pega os maiores pensadores, os maiores filósofos, os maiores entendidos, e eles sabem definir tudo o que está acontecendo, mas eles não têm a solução. Por quê? Porque eles não têm a luz. Eles não têm o conhecimento de Deus, porque eles não podem responder que o problema é o coração do homem, o problema é o pecado. Pode fazer qualquer coisa, pode tentar, e eles nunca vão melhorar esse mundo, solucionar esse mundo. Só há uma esperança para o mundo caído, a destruição do pecado pela volta de Jesus para aqueles que creem. Volto a dizer de novo que o apóstolo João disse, e o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e eles amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. O homem é mau, o coração é corrompido, e a gente se esquece disso. Vós sois a luz do mundo. Primeira coisa que a luz faz é dissipar as trevas. Então as trevas tem muito a ver com o conhecimento ou a falta de conhecimento de Deus. A falta de conhecimento daquilo que parte de Deus. Então, dizem que o homem evoluiu. Não só o evolucionismo veio do homem, vindo do animal, dessa teoria da evolução humana, mas evoluiu culturalmente, evoluiu intelectualmente, evoluiu na tecnologia, evoluiu na ciência, evoluiu no conhecimento intelectual, mental, emocional. Que evolução é essa? Qual a correspondência dessa evolução? Dentro da igreja, há décadas para trás, os homens e mulheres se casavam e não precisavam fazer curso o tempo todo para aprender como é que um casamento funciona. Hoje, se faz curso de casais, encontro de casais, o tempo todo o divórcio continua piorando. Aonde está o problema? No coração do homem. E ninguém sabe. O mundo não pode explicar e a igreja está perdendo o foco. Vamos estudar isso, vamos formar aqui para a gente entender o ser humano. Esquece que o problema está aonde? No coração. E o coração, quando se fala em coração, não se fala nessa bomba do organismo, esse órgão que bombeia sangue para todos os lados. Está falando no assento das paixões, das volições, das emoções, da mente, do intelecto. Se Deus não mudar o coração, o problema continua. Então, a luz dissipa as trevas não podem dissipar a luz. Mas a luz, um foquinho de luz, dissipa as trevas. Você tem sido essa luz. Outra coisa que a luz faz, ela revela as coisas. Quando está escuro, o melhor esconderijo é a pior escuridão. Quando você acende, você vê tudo. C.S. Lewis disse: eu creio no Evangelho assim como eu creio no brilho do sol, não porque eu posso ver o sol, mas porque através do sol eu posso ver todas as coisas. É isso que incomodava os fariseus, os saduceus, os escribas com Jesus. Por quê? Porque a luz, Cristo é a luz, incomodava eles tanto porque revelava a podridão do seu ser. Eles tinham um comportamento externo elogiável e referenciado, mas por dentro eram sepulcros caiados, podres. A sua essência era totalmente distorcida. E por que eles tinham que apagar a luz de Cristo? Para não aparecer a sua podridão. Por isso é que o ditado do mundo é dizer: o que o olho não vê, o coração não sente.
Então precisamos ser luz para que as pessoas vejam, primeiramente, o estado real de sua vida. Eu sou bom. Eu nunca fiz mal a ninguém. Eu procuro fazer o bem para as pessoas. Procuro me comportar eticamente. Nada disso é essencial, mas é o que está dentro de você. O seu coração, sua maneira de pensar, sua maneira de enxergar, sua maneira de ver a vida. Se Deus não transformar o seu coração, você continuará em trevas. Agora, o que a gente precisa entender é que, como é que eu sou luz? Por que eu sou luz? Porque Cristo é a luz. Então, porque eu tenho Cristo, eu tenho a luz. Eu sou luz em Cristo. Não é a minha luz própria, é a luz de Cristo em mim. O Evangelho diz, Cristo, eu sou a luz do mundo. E agora Cristo está dizendo o quê? Vós sois, porque agora nós não temos Cristo do nosso lado, nós não falamos de Cristo, nós temos Cristo em nós. Então nós temos a luz, nós nos tornamos um com Ele. Jesus disse, eu sou um, assim como meu Pai é, eu sou um com meu Pai, que vocês sejam um comigo. Quando Deus falou lá para Moisés, Moisés perguntou, o que eu vou dizer que é o Senhor? Ele não falou, eu sou o Deus que faz, o Deus disso, o Deus daquele. Ele disse, diga que eu sou o que sou. Quando perguntaram para Jesus, Jesus disse, eu sou. E aquele que tem Cristo tem que saber que Ele é. Então isso é importante. Eu não posso ser luz sem a luz de Cristo. Essas luzes se fundem. A luz de Cristo faz com que minha luz brilhe. Sem ela, eu não tenho luz nenhuma. E é interessante porque nós podemos prolongar, mas aí fica muito prolongado. Eu estou tentando trazer à mente aquilo que muitas vezes a gente passa superficialmente, e essa é uma das realidades da igreja hoje, a superficialidade do seu conhecimento. Eu estou dizendo, está bom, estou louvando, estou adorando, estou levantando as mãos, mas não tenho conhecimento nenhum. Olha o que ele diz, né? É interessante, porque agora ele diz positivamente, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Veja que depois que ele falou das bem-aventuranças, coisa que nós também somos, humildes de coração, nós choramos, nós somos misericordiosos, nós temos sede e fome de justiça. E aí vai. Agora, vós sois sal da terra e luz do mundo. Aí ele vem com a parte negativa da história. Mas se o sal vier a ser insípido, como lhe restará o sabor? Para nada mais presta senão para lançado fora ser pisado pelos homens. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador e alumia a todos que se encontram na casa. Ou seja, a propriedade, a função específica do sal é salino, dá sabor, ser salino. A propriedade da luz é iluminar. Se o sal que você não está tendo a propriedade, você é inútil. Se a luz que você tem não está iluminando, você é inútil. É engraçado isso. Não existe mais uma coisa mais lamentável, lastimável do que um crente formal. Ou seja, aquele que se esconde, que se acovarda, aquele que se torna insípido, nunca está fazendo o que ele deve fazer, nunca é o que ele deve ser. Ele não tempera nada, ele não preserva nada, ele não ilumina nada, ele se esconde.
É o politicamente correto. Eu não me posiciono, não me posto, deixa cada um na sua, cada um tem sua religião, cada um tem... Né? Ele está na dele. Não estou dizendo que você tem que ser o crente chato, iluminado, mas estou dizendo que as pessoas, se tem um grupo que está falando asneira e você chega, os caras param de falar asneira porque você chegou. Isso você está sendo luz e sal. A palavra de Deus diz, nas cartas aos Coríntios pelo apóstolo Paulo, é que ele diz que as más conversações, né, elas deprimem o bom costume. Conversação não tem nada a ver? Tem. Lembra de que quando Pedro estava lá no pátio, quando Jesus foi levado, preso, antes do galo cantar, as pessoas diziam: você é como eles, porque você é um deles, porque você fala como eles. Você fala como eles. Agora, é incrível como tem crente que se acha crente, que fala como o mundo, que vive como o mundo, que a única coisa que ele faz é se igualar ao mundo. Você está sendo sal e luz? Ou você está sendo um sal insípido, que vai ser pisado pelos homens, lançado fora? Não esqueça, no Evangelho de João também está dizendo: eu sou a videira, vocês são os ramos, e aquele que não der fruto eu arranco e lanço fora. Nós não conseguimos ser luz nem na nossa família, não conseguimos ser sal nem na nossa família. Ao invés de chegar e mostrar a diferença essencial, apenas mostramos a nossa diferença de comportamento. Você fuma e bebe? Eu não fumo, não bebo. Na minha casa ninguém fuma, ninguém bebe. Na hora que vai sentar para bater o papo, você não sabe diferenciar quem é crente e quem não é crente. Na hora dos interesses, naquilo que interessa, você não sabe diferenciar quem é crente e quem não é crente. Veja aqui, o mundo, o crente não sabe identificar outro crente. Engraçado isso. Hoje um crente não sabe identificar outro crente, mas o mundo sabe identificar o crente. O mundo, quando olha, fala: esse cara é diferente, essa mulher é diferente. O crente hoje, ele precisa ficar anunciando que ele é crente. Você precisa mudar, porque eu sou crente, eu frequento a igreja. O crente de verdade não precisa anunciar, porque mudança não se anuncia, se evidencia. As pessoas olham para ele e falam: você é crente? Porque a maneira de você falar, a maneira de você se postar, a maneira de você tratar os outros, a maneira de você tratar a sua esposa, o seu esposo, seus filhos, a maneira de você tratar os negócios, a maneira de você andar, a maneira de você se postar, te revela. Eu lembro que a primeira pregação que eu fiz, há quase 30 anos atrás, eu usei o texto do profeta Eliseu com a sunamita, e o que me chamou a atenção foi que a sunamita pediu para o marido fazer um quarto, uma espécie de suíte de luxo para aquele homem. E o marido: por que eu vou fazer isso para aquele homem que é estrangeiro, passa só por aqui seguindo viagem? Porque eu vejo que ele é um santo homem de Deus. Ela não estava dizendo quem ele era, porque ela conhecia que ele era Eliseu, que ele era... Eu vejo que ele é um santo homem de Deus. As pessoas olham para nós e estão vendo o quê? Estão vendo como é que eu reajo à circunstância? Desesperado? Como é que eu enfrento a circunstância? Com rompante? Como é que eu trato as pessoas? Como é que eu me relaciono? Por que as relações estão tão difíceis? Aquela coisa, casamento é difícil. Casamento não é difícil, no casamento tem uma data. Difícil é você ter no casamento crentes verdadeiros, que andam segundo o padrão da excelência de Cristo, que são luz e que são sal. E é isso que as pessoas precisam ouvir.
Está cheio de igrejas lotadas nesse momento. E muitas delas apostatadas da verdade. Está cheio de curas, de milagres, de prodígios, de emoção, de entretenimento, mas não de evangelho. Não de evangelho. Então como é que está você? Jesus disse que você é sal, Jesus disse que você é luz. Onde você está fazendo? Se o seu sal não está salgando, não está temperando, não está exercendo a função dele, a sua luz está debaixo de uma caixa, porque você não quer incomodar ninguém, porque você não quer fazer diferença, porque você se acovarda. O apóstolo Paulo diz: eu não tenho vergonha do evangelho. Mas você, quando está diante das pessoas, para se dar bem, para ter um aplauso, para ter um reconhecimento, não é assim mesmo, né? É como a gente ouve as pessoas falam: ih, mas que bom ter religião, cada um na sua. Tem que ter religião, não tem que ter religião nenhuma, tem que ter Jesus. Ah, todos é bom, né? Todos sabem. Não, só Jesus salva. Ah, não, mas eu não vou desagradar as pessoas. Você vê seus familiares fazendo coisa errada, você não devia fazer isso. Não, eu não me posiciono, eu só fico assim, na superficialidade. As pessoas não estão vendo que eu sou um crente, elas só estão vendo: olha, o fulano, a titio, eles têm outra religião, eles não fumam, eles não bebem, é por isso que eles são diferentes. Não! Isso é pobreza, isso é miséria, isso é ser convencido do cristianismo e não convertido. Pode a luz, né? Pode, né? A luz ficar escondida debaixo da caixa. E aí, por último, o que ele diz? Ele diz: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que está no céu. Esse é um outro problema. Assim, Jesus está dizendo: brilhe a vossa luz. Sua luz está brilhando. Você diz que é um crente, o cara olha assim, você está o tempo todo, né, fazendo reunião, orando ali para os outros ver, chamando o pastor para orar ali, orar aqui, fazer aqui, mas as pessoas não estão vendo você ser crente. Brilhe a sua luz diante dos homens. Brilhe a sua luz diante dos homens. Sua luz tem brilhado. Agora tem um problema. Tem aqueles que acham que estão brilhando demais e viram exibicionistas. São aqueles que acham que são santãos, crentãos. Eu sou crente, eu sou o cara. Pastores cheios de arrogância, cheio de coisa, que não tem humildade de saber que é um pobre, miserável, cego e nu. Crentes que se acham melhores do que os outros só porque frequentam uma igreja no domingo, mas nunca praticam o evangelho. Ficam se exibindo, ficam se achando, ficam se mostrando, quando na verdade não é para isso, porque ele explica: para que glorifique a vosso Pai que estás no céu. O crente que ilumina, que brilha a luz, ele não brilha a luz para si, ele brilha a luz para Cristo, para glorificar o Pai, porque nós não fomos chamados para a nossa glória, nós somos chamados para a glória de Deus. Aí o cara adora ser chamado: oh, você é um homem de Deus, você é um crentão, nossa, você é uma mulher de Deus, nossa, amado, amada, como você é. E aí o ego se incha, se infla, porque acham: não, nós temos que iluminar esse mundo, a nossa luz tem que brilhar, não para que os homens nos vejam, mas para que eles glorifiquem a Deus. É no nosso trabalho, é no nosso casamento, na nossa família, é no nosso lazer, é em todas as áreas da nossa vida. Nós temos que brilhar a nossa luz para que Deus seja glorificado e não para que nós recebamos elogios. Porque a palavra de Deus, Jesus disse: se fizeres tudo o que tem que ser feito, saiba que não fez nada demais, só fez o que devia ter feito, nada mais do que isso.
Nada mais que isso. A glória é para Deus. Então, esses crentes que adoram ser aplaudidos, reconhecidos, elogiados, só são convencidos. Adoram ter o elogio dos homens. Só são convencidos, que o convertido sabe. O crente que brilha a luz, ele brilha para a glória de Deus e não para a sua glória própria. Faça um autoexame, porque não existe cristianismo em que você não se examine a si mesmo antes de examinar os outros. O próprio Jesus disse: antes de querer tirar a trave do olho do teu irmão, tira primeiro o cisco do olho do teu irmão, tira primeiro a trave. Ou seja, você tem uma trave enorme no seu olho, você está querendo tirar o cisco do outro. Olhe para si mesmo. Eu tenho sendo sal. Ah, mas como é que eu faço? Não é o que você faz, é o que você é. Você é ou não é? Jesus não está dizendo isso para os discípulos dele ali. Jesus está dizendo para os discípulos dele ali, para os discípulos que veio a seguir, para os discípulos que veio a seguir, para os discípulos da nova geração, até chegar a nós. Vós sois a luz do mundo. Vós sois o sal da terra. A sua luz tem brilhado. O seu sal tem feito o seu efeito. Não, porque o meu temperamento, porque eu estou mudando, eu agora faço isso, faço aquilo, não faço isso mais. Não é o que você deixa de fazer, o que você passa a fazer, mas é aquilo que você é por completo. Se você tem o Espírito, você deve andar no Espírito e você deve manifestar o fruto do Espírito. Se você não está manifestando o fruto do Espírito, o que está acontecendo? Então, pense bem. Vós sois. O mundo não vai mudar. Nós não temos que ser sal da terra e luz do mundo para mudar o mundo. O Evangelho não é para os românticos. O Evangelho é para aqueles que creem nas promessas do Senhor. O Evangelho não é uma novela da televisão. O Evangelho é a realidade da vida. Nós não mudamos o mundo, nós mudamos e mostramos ao mundo aquele que muda o coração dos homens. O coração do problema do mundo é o problema do coração dos homens. Só Deus pode mudar, só Cristo pode mudar. Para com esse negócio. Não é a circunstância que muda, não é a ONU que muda, não é o governo que muda, não é a paz falsificada das nações que muda, não é as ONGs que mudam, não é os santos que mudam, não é os ídolos que mudam. É somente um, Cristo Jesus, a luz do mundo. A luz do mundo. E eles amaram, não receberam a luz, porque amaram mais as trevas, porque as suas obras eram maus. E nós precisamos revelar esse Cristo. Nós precisamos ser esse sal na terra, porque nós somos chamados, nada mais, nada menos, todos nós, para sermos semelhantes a Cristo. Esse é o nosso chamado. Cada dia menos nós e mais Cristo. Pare de se justificar. Pare de se justificar. Pare de apontar dedos para os outros. Pare de tentar dizer por quê. Viva. Ou você é, ou você não é. Ou você é e faz porque você é, ou você não é e tenta ser hipócrita. E o que mais Jesus tentou derrubar é a hipocrisia dos homens, que tentam fazer alguma coisa para parecer que são. Não, o que é, faz, mas o que faz necessariamente não é. Jesus disse que somos
E é isso que importa, é que você seja, que eu seja, que todos nós sejamos. Apenas um resumo, bem básico, do que é ser sal da terra, luz do mundo. Apenas um resumo do ensino de Jesus. Lembre-se que esse ensino não está ensinando regras, práticas, conjunto de regras e princípios. Ele está declarando o seu caráter. Se você é, ou se você é. Não, se você é luz do mundo, sal da terra. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar.